Cosmologia Bíblica. Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Cosmologia Bíblica. Sou Ednardo Sabino e vou fazer aqui com vocês um pequeno estudo, uma reflexão dentro do livro do profeta Ageu. No momento em que você faz uma leitura deste livro, é um livro curto de apenas 2 capítulos, você vai perceber alguns padrões interessantes que podemos traçar algumas linhas de raciocínio e principalmente conseguir fazer uma leitura através do método judaico. Neste livro, os profetas, na época, acusavam os erros do povo de Israel ligados à idolatria e práticas de injustiça. Eles avisaram que o Eterno iria permitir que o Império Babilônico os derrubassem, que também os escravizassem, expulsassem de suas terras por volta ali do 5º século antes da vinda do Messias. Os profetas, em contrapartida, avisavam que se houvesse arrependimento da parte do povo de Israel, o Eterno mudaria ali a sorte deles e iria também transformar seu povo, estabelecendo uma nova Jerusalém e habitando no meio deles. Esse período aí foi marcado pelo povo que tentava reconstruir o templo, que era, em suma, muito inferior, ao Templo de Salomão, e isso faz uma referência aos templos atuais. Então, assim como eu disse, gostaria de fazer esse paralelo, uma leitura através do método judaico, uma interpretação mais aprofundada, para que vocês depois tracem algumas linhas, conectem os pontos, liguem, montem as peças, façam a sua leitura posterior deste livro e entendam as chaves que conectam o passado, o presente e o futuro dentro das escrituras, que foi estabelecida de maneira fractal. A gente consegue ali enxergar essas chaves contendo uma profundidade nos textos. Esses eventos, eles apontam para um passado onde o povo, guiado por Moisés, desobedeciam às ordens do Eterno, na maioria das vezes, e isso sempre resultava em juízo da parte do Altíssimo, fazendo esse paralelo com algo que ocorreu a um período anterior. Lembrando que Deus, ele não é uma figura malvada, assim como muitos pensam, e vingativa, que fica derramando fogo no seu povo sem nenhum critério específico. Ele sempre utiliza dos padrões naturais, aquilo que a gente conhece como forças da natureza agindo no plano biológico. Ou seja, sempre você vai ver as chamadas leis da natureza atuando de maneira equilibrada, natural e uniforme. Então, quando um povo em específico está em discordância com as escrituras, e isso eu digo em níveis altos de pecaminosidade, isso acaba gerando um micro enfraquecimento no campo geomagnético local, fazendo com que rupturas na proteção celestial se abram, aquilo que nós chamamos de cúpula celestial, que a escritura chama de firmamento. E isso ocorre dando caminho para que os filamentos de plasma adentre a atmosfera terrestre, pois sabemos que há esse tubo magnético central no local onde nós conhecemos como Polo Norte, onde há um vórtex, uma espécie de um vórtex central, um giro magnético, onde uma energia ela pulsa dentro desse invólucro biológico, repulsando as águas e formando essa proteção que divide o mundo físico do mundo etérico, aquilo que a gente chama de éter, ou o mundo espiritual, da forma que as escrituras
abordam. Então, dessa forma, com esse plasma adentrando a nossa atmosfera, nós sabemos que ele é atraído pelas moléculas, ou seja, pelos elétrons, e aí todo aquele campo eletromagnético acaba atraindo o plasma, fazendo com que acabe elevando as temperaturas e gerando queimadas, fogo, aquilo que a Escritura chama de juízo, o juízo do Eterno. Bom, aqui no canal, né, eu possuo um material falando especificamente sobre isso, sobre este ponto, e eu sugiro a você que, caso você não compreenda este ponto, que você pesquise aí no canal Cosmologia Bíblica acerca deste ponto especificamente. Tem aí vários vídeos que vão falar acerca deste plasma, desses filamentos de plasma que adentram a nossa esfera biológica. Os eventos ocorridos também, eles traçam um paralelo com os tempos atuais, onde todo o padrão bíblico ele tornaria a ocorrer de maneira fractalizada, assim como no passado ocorreu em escala micro. Então agora já inicia-se um processo de escala macro, de uma forma ampliada em todo o plano terrestre, onde toda a humanidade está sendo unificada, se adequando aos moldes do sistema da besta, que usa dos recursos do último império para tentar escravizar a humanidade de vez, e inclusive a noiva. Esse padrão você consegue encontrar na Escritura, principalmente no livro da Revelação, aquilo que a gente conhece como o Apocalipse, aonde será dado poder para vencer os santos. E a gente consegue perceber esse padrão. Isso a gente chama ali já de período da grande tribulação, ao qual eu entendo que nós estamos nos aproximando desse período, ainda vivenciando um período chamado de princípio das dores. Então todos esses eventos que o livro de Ageu ele vai apontar, você consegue fazer essa leitura e ver que isso conecta, isso traça um paralelo entre o passado, o presente, aquilo que está ocorrendo agora, e algo do porvir, que está ligado ao futuro. E aí a gente consegue entender que de maneira atemporal, esse fractalismo bíblico ele será estabelecido de maneira pontual. Bom, recentemente aí vocês têm visto, né? Nós temos visto vários acontecimentos ocorrendo e muitos de vocês têm acompanhado isso aí diariamente, eventos escatológicos. Nós temos aí diversos rumores de guerras na Europa, no Oriente Médio. Temos aí também terremotos em lugares antes nunca vistos, como por exemplo, tivemos agora recentemente terremotos em Minas Gerais, em algumas cidades que antes nunca houveram. Inclusive no Telegram do canal Cosmologia Bíblica eu compartilho meio que semanalmente, eu tento diariamente compartilhar notícias, compartilhar alguns eventos que eu entendo que conectam aquilo que as escrituras trazem, e vocês podem acompanhar isso lá no Telegram do canal, enquanto ainda for possível. Vocês têm visto aí também ocorrer vulcões que outrora estavam mantidos adormecidos durante muitos anos, durante talvez séculos ou até milênios, e que agora estão sendo reativados de uma maneira assim eletromagnética, qual também eu já trouxe explicação dentro de lives aqui no canal. Vocês têm visto aí também ocorrer fenômenos celestes, né? Coisas, avistações de seres, de fenômenos nunca antes vistos, e de maneira agora a serem vistos em larga escala, como os chamados meteoros, como tem também ocorrido recentemente aí em vários estados no Brasil. E em realidade esses meteoros são fenômenos ligados aos seres plasmáticos, adentrando no nosso cosmos físico.
e não como a ciência convencional mainstream, né? Ela coloca que são detritos rochosos de pedras espaciais ou etc, ou algo do tipo. Bom, além de tudo isso, né, vocês têm visto aí também tsunamis, isso aí gerando também inundações em diversos lugares, chuvas, pragas, pestilências, novas cepas, né, ou seja, novas variantes virológicas aí surgindo a todo instante, praticamente que todo mês vocês vão ouvir falar aí de novas variantes surgindo, independente de imunização ou não, sempre surgirão novas variantes. Extremos climáticos, como calor excessivo em determinados pontos, também já expliquei bastante sobre isso, e em determinadas épocas, em alguns locais, frios extremos, nunca antes registrados, como por exemplo atualmente em alguns países do hemisfério norte, aquilo que a gente chama de hemisfério norte, registrando temperaturas negativas de 51 graus Celsius. Bom, sem contar também, né, essa modificação genética que tem ocorrido, implantes de microchips, ou seja, microchips biológicos, sendo inseridos aí nos seres humanos, ligados a questões de saúde, seres híbridos nascendo, humanos modificados geneticamente, alguns deles também recebendo órgãos de animais, como recentemente aí vocês têm visto, né, na mídia, já começando a noticiar algo que já ocorre, como recentemente tem uma notícia sobre um homem que recebeu aí um transplante de um coração de um porco, e nós sabemos o que isso está ligado, entre outros pontos que não há como ficar citando aqui, porque essa plataforma vocês conhecem, é complicada. Eu tive recentemente no outro canal, que eu recomendo também que vocês se inscrevam, onde eu posto vídeos curtos. Eu tive também recentemente vídeos removidos, devido a estar tratando aí de assuntos, segundo eles, inadequados, que seriam teoricamente nocivos às pessoas, como se todos fossem idiotizados. De certa forma, alguns até são, para não dizer a grande maioria. Bom, tudo isso foi previsto pelo Messias em torno de 2 milênios atrás, principalmente quando ele prediz que os últimos dias serão como nos tempos de Noé, onde sabemos que este padrão, conhecido como mitologias, ocorreu de maneira literal e de até certa forma também de maneira macro. Vou fazer aqui uma leitura do livro de Ageu, 2 versículos. No capítulo 2, versículo 6, na verdade eu vou ler até o versículo 9. Está escrito assim: Pois assim diz Yahuwah Tsevaot, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Altíssimo dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz Yahuwah Tsevaot. E neste lugar darei a paz, assim diz o Eterno Celestial. Então isso é um paralelo, aquilo que a gente conecta, a gente liga essas peças de maneira fractal, entendendo esse padrão bíblico que vai conectar o passado, o presente e o futuro. E isso está ligado também com as constelações celestiais. Quero ler também um outro texto em que Paulo ele traz um paralelo e que hoje nós conseguimos compreender isso através do conhecimento dessas chaves. Está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Está escrito da seguinte forma: Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez
o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por intermédio de Cristo Jesus, o Messias. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe, no céu e na terra. Isso quer dizer, irmãos, que o Altíssimo ele reunirá, no final dos tempos, os seus santos e habitará no meio deles todas as famílias celestiais. E isso está ligado às constelações, tanto aqueles que permaneceram firmes ao lado do Eterno, chamados santos, quanto aqueles que permaneceram mornos, serão reunidos, entendendo obviamente que através do Messias, através do sacrifício do Messias e do reconhecimento, através também daquilo que a gente chama de arrependimento, que está ligado à redenção, ou seja, aqueles que foram comprados novamente pelo Messias, será tudo unificado. Então reunirá os céus e a terra e nós voltaremos a habitar plenamente com o Eterno e a sua palavra será cumprida. Então eu quero finalizar essa mensagem assim, dizendo para que você repasse para o máximo de pessoas possível e que essa mensagem ela possa entrar no seu coração e você compreender a profundidade das Escrituras. Faça uma leitura do livro de Ageu, são apenas 2 capítulos, e compartilhe essa mensagem. Shalom.